Eu não sei. E eu, Carol, tranquilo. Oi. Tá. Hoje não tem, né, essa matéria mais na grade, né, de naturologia, mas quando eu me formei fazia parte da grade a iridologia. Então, antes de nós começarmos, eu queria parabenizar a todos pelo dia de hoje, aliás, pelo dia 23 e pela nossa semana, né? E eu trouxe uma frase para nos inspirar um pouquinho mais. A nossa mais elevada tarefa deve ser a de formar seres humanos livres que sejam capazes de, por si mesmos, encontrar propósito e direção para suas vidas. É uma frase do Rudolf Steiner, que foi quem desenvolveu a antroposofia. E eu acredito muito na força dessa frase, porque o nosso papel como naturólogos, né, além de conhecer o nosso interagente, é ajudá-lo, apoiá-lo a se reconectar, né, a ajudá-lo a encontrar, fazer com que ele possa encontrar o seu próprio caminho, a sua própria direção, né, dentro da sua jornada nessa vida. E então a iridologia tem uma potencialidade muito grande de trazer para nós informações sobre esse indivíduo, e nós temos que ter um cuidado muito grande no sentido de não assumirmos aquele papel de que sabemos tudo, né? Mas que o nosso interagente é que tem, na verdade, dentro dele todas as respostas, e o nosso papel vai ser espelho, né? Ajudá-lo a fazer as perguntas corretas, ajudá-lo nesse caminho de desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, enfim. Então, é uma frase que eu trouxe para que a gente possa se inspirar e lembrar disso, né? Então, me apresentando um pouquinho, eu sou naturóloga e iridóloga de formação, né? Como é Carol, que eu conheci? desculpa te interromper, só precisa ir Imagina? descendo para os slides para a gente conseguir te acompanhar na sequência. A gente já está no slide 3. Isso, não está aparecendo? Está aparecendo, só que está aparecendo o primeiro. Clica com o seu mouse no número 3. É que para mim aparece a tela cheia. Então, eu vou mudar. 3. Apareceu? Sim, perfeito. Tá. Então, a minha formação eu me formei em 2006, eu fiz parte da segunda turma do curso de naturologia em São Paulo, faz bastante tempo. E como é que eu cheguei até a naturologia, né? Então, a minha história começou dentro da minha família, né? Então, a minha avó, né, era uma benzedeira, né? A minha bisavó também era uma benzedeira. Então, eu nasci nesse ambiente onde eu via, né, a minha avó cuidar de plantas. Ela sempre tinha um remedinho caseiro, né, para qualquer enfermidade que nós tínhamos. Então, isso me inspirava, né? E aí eu fui crescendo nesse ambiente, né? E era muito curiosa para entender sobre questões da vida, né? Aquelas perguntas que nós fazemos assim sobre a individualidade humana, né? Quem somos, né? Por que estamos aqui? De onde viemos? Para onde vamos? E eu era muito curiosa e tinha muito interesse em entender espiritualidade. Então, o meu caminho começou né, através de cursos de naturopatia, né, que eu acabei fazendo, me formando pela uma universidade holística, e aí eu descobri o curso de naturologia, né, busquei a formação lá na época. E aí, dentro do curso de naturologia, eu me identifiquei muito com a iridologia, a antroposofia e a medicina vibracional. Então, esse foi o meu caminho dentro da naturologia, né? Dentro da própria formação, no momento dos estágios, eu ajudei a desenvolver o CID, que era um centro de imagem e diagnose de iridologia que tinha dentro do SPA da universidade, onde lá nós fazíamos as fotos né, das íris, dos interagentes, e nós estudávamos, né, os casos, junto com os professores na época.
E também tive a oportunidade de fazer um estágio dentro da USP, né, em parceria com o curso de odontologia. Na época, eles desenvolviam as próteses, né, oculares, e eles tinham muito interesse no estudo da iridologia para poder melhorar as próteses, né? Então, foi uma experiência bem interessante, bem incrível. E terminando a faculdade, eu fui buscar especialização na pós-graduação de iridologia e irisdiagnose. Aí, né, eu atuei clinicamente, eu atendia em consultório por um bom período, e foi uma experiência clínica bem interessante, e depois de alguns anos, por motivos pessoais, eu me desviei desse caminho da naturologia, e fui trabalhar na empresa da família, e precisei buscar também uma formação em administração de empresas, né, então também tenho na minha formação. Então, a minha história, ela teve essa trajetória, né? Alguns anos atrás, próximo até um pouquinho antes da pandemia, eu já tinha uma necessidade de resgatar esse conhecimento da iridologia, da naturologia, como um chamado, uma busca pessoal mesmo. E aí eu retornei para a área, com os atendimentos e palestras e desenvolvimento dos laudos. Então, vamos lá, vamos entrar especificamente no universo da iridologia, né? Para quem não conhece, a iridologia ela é uma ciência que consiste numa metodologia específica da avaliação do tecido através da observação da íris, que a íris é essa parte colorida dos olhos, né? E nos permite conhecer a constituição parcial e geral do indivíduo. A íris ela é uma extensão do nosso cérebro, porque ela é dotada assim de riquíssimos terminais nervosos, capilares sanguíneos e alguns tecidos especializados, e por isso ela está extremamente conectada com todos os órgãos, os tecidos do nosso corpo via nervo óptico e sistema nervoso. E por conta disso é possível detectar na íris, né, essas mudanças que acontecem dentro do nosso organismo e das nossas emoções, como um reflexo neurológico na estrutura da íris, das fibras da íris. Então, essa parte colorida é a íris, né? Então, dentro da iridologia, nós avaliamos não somente a íris, mas a pupila, a esclera, né? E toda a estrutura dos olhos dentro dessa avaliação. Desculpa, eu acho que também não entrou de novo no slide. O slide, tá. Agora sim, obrigada. Entrou. Ok, então nós avaliamos toda essa estrutura e como eu falei para vocês, né, o que permite que a íris seja um monitor, como uma tela, né, de TV, mostrando tudo o que está acontecendo dentro do nosso organismo, quem permite isso é justamente o nervo óptico, que tem essa conexão entre a íris, né, e o sistema nervoso central e periférico. Então, nessa imagem que vocês estão vendo aqui na direita, nós temos a foto do olho, a imagem do olho, a íris, né, e esse amarelinho é o nervo óptico. E ele está ligado lá na região do tálamo, ele se conecta com o hipotálamo, com os nervos, né? E todo o sistema nervoso central e periférico, onde vão comandar todo o organismo, todos os sistemas. E também tem uma relação muito íntima com o sistema límbico. Mudou o slide? Ok. Então, para entender como é que funciona a avaliação pela íris, eu acho que é importante conhecer e a gente falar sobre dois termos, a diferença sobre eles. Então, a iridologia, ela não faz diagnóstico, ela faz diagnose. Então, o que seria isso? A diagnose, né, ela vai se fundamentar, ela vai identificar pontos relativos a determinado assunto. Então, a diagnose, ela mostra características gerais, ela não é tão específica, né? Ela vai compreender uma observação, uma descrição e uma comprovação através
de um conjunto de informações. Então, a história do paciente, a história da biografia, as queixas, os sintomas, enfim, os hábitos e tudo isso, através dos sinais da íris, a gente consegue fechar uma diagnose, ou seja, uma soma de características gerais desse indivíduo. Já o diagnóstico, quem faz é médico, né? Os exames médicos vão revelar um diagnóstico, ou seja, vão revelar um nome específico de uma determinada doença, vão classificar, vão dar informações minuciosas e específicas de determinada região, né? Então, um iridólogo, ele nunca vai dizer que o seu interagente tem uma doença XYZ, mas ele vai perceber, pelo número de sinais e pelas características, uma grande tendência a desenvolver uma debilidade naquele órgão ou naquele sistema. Então, indicando possíveis sinais que indicam essa doença, né? Mas nós nunca conseguimos identificar uma doença específica. Ah, esse interagente tem câncer, esse interagente tem uma enxaqueca, esse interagente tem uma gastrite. Então, nós não conseguimos fazer diagnóstico, ok? Então, nós trabalhamos em cima da diagnose, íris diagnose. E aí, o que é possível, né? Diagnosticar através da íris. Então, através da íris, nós identificamos a constituição geral e parcial do interagente, através de uma percepção dessa constituição, tanto no aspecto físico quanto no aspecto psíquico. Nós identificamos debilidades hereditárias, ou seja, tendências ao desenvolvimento de doenças hereditárias, transformações que estão acontecendo tanto no físico quanto no psíquico. Então, é isso que a íris diagnose nos proporciona, né? E aí, como exatamente isso vai acontecer? Então, pela comunicação direta, né, com o sistema nervoso central e autônomo, né, através dos gânglios parasimpáticos e simpáticos, é que nós podemos ter exatamente assim, entender os processos, como é que nosso organismo está funcionando, né? Onde estão essas debilidades, justamente por esse reflexo do sistema nervoso central e autônomo. Então, essas alterações orgânicas, elas vão se projetar, né, na íris, alterando a cor, né, alterando coloração, desenvolvendo alguns pigmentos dentro da íris. Nós vamos perceber sinais, né, diferentes na íris, então uma lacuna, uma alteração nas fibras, um vaso sanguíneo que indica, né, que algo está acontecendo próximo àquela região, aquele órgão específico. Então, essas mudanças de sinais na íris é que vão proporcionar o reflexo do que está acontecendo dentro. É importante falar, né, com relação à estrutura da íris. Então, a íris, quando nós nascemos, ela não está completamente pronta, né? O bebê, ele não tem uma íris pronta formada, ela está em formação, e essa formação, ela acontece até por volta dos 7, 8 anos de idade. Então, a íris pode mudar durante esse período. Depois disso, as mudanças são muito pequenas, tá? A gente percebe, assim, pequenas alterações. Mas, de fato, até os 2 anos, a gente nota uma alteração na cor, na estrutura da íris. Depois disso, esses sinais, eles aí ainda podem sofrer alguns pequenos ajustes, mas não com tantas modificações como até os 2 anos de idade. Então, é muito comum nós vermos, né, no bebê aquele olho azul, aquele azul mais escuro, e até os 2 anos essa cor mudou, foi para um marrom ou para um esverdeado, e isso acontece justamente porque a íris ela ainda está em desenvolvimento. E aí, como é feito o exame através da íris, né? Então, nós podemos fazer o exame através da observação a olho nu,
Então, as íris claras, é possível identificar alguns sinais com maior facilidade. A íris marrom, ela é mais difícil, né? Porque justamente pela cor dela, a olho nu a gente não consegue perceber uma riqueza de detalhes. É possível também observar com a lupa e a lanterna, né? Então, para uma lente de aumento e uma lanterna. E nós vamos ter também equipamentos específicos para realizar as fotos e filmagens, para aí sim, para que nós, iridólogos, possamos identificar uma riqueza maior de detalhes, de cores, de sinais. No meu caso, eu trabalho com o iridofoto, que é essa lente aqui, né, que a gente acopla num adaptador e encaixa no celular. E aí a foto é feita através do celular. Mas existem equipamentos que você encaixa o iridofoto no equipamento fotográfico mesmo, e existem equipamentos maiores, com uma estrutura maior, que inclusive o paciente, o interagente, pode posicionar o rosto e ter ali quase que um microscópio, né? E, então, são equipamentos que têm um valor, né, um custo alto, mas que promove, assim, proporciona assim, uma avaliação muito mais rica e detalhada, né? Aquilo que a gente não consegue examinar né, no momento da consulta com o paciente, a gente consegue depois olhar com mais calma e fazer um mapeamento mais completo e uma avaliação, um laudo mais complexo. E aí é um exame que não gera dor, então nós sentamos de frente para o nosso interagente, né, para fazer essa observação. Eu acho muito difícil que essa avaliação aconteça de forma online, do próprio interagente tirar a foto da íris, né, e mandar para a gente uma foto para uma avaliação. Porque sem o equipamento específico, né, por exemplo, no caso do iridofoto, ele tem, não sei se é possível vocês, se vocês conseguem verificar que ele tem uma iluminação aqui dentro, né, desse adaptador, que promove um clareamento específico e que a gente consegue mover, inclusive, para poder perceber uma textura e uma profundidade maior na foto e perceber justamente sinais que sem essa iluminação correta nós não teríamos acesso, tá? Não é um exame que não promove nenhum tipo de dor, é bem tranquilo, é rápido, né? E o que nós avaliamos no exame da íris? Nós avaliamos a cor da íris, a textura, o formato dos sinais, as lacunas, o formato da lacuna, o tamanho da lacuna, as fibras da íris, né? Se elas estão mais juntinhas, se elas estão afastadas, se eu consigo ver o tecido de baixo, né? Porque a íris é um tecido muscular. Então, se eu consigo ver o tecido de baixo, o posicionamento dos sinais, então, existe um mapa onde nós identificamos... 38, ela não é. Nós identificamos exatamente os sinais. Não, Nós avaliamos também as cores, os pigmentos existentes, né, na íris. Nós verificamos o formato da pupila, né, o anel que envolve a pupila, o movimento da pupila, as deformações, o posicionamento, se está centralizado, se não está centralizado. Nós avaliamos a esclera e todos os vasos, os tipos de vasos na esclera, né? Então, tudo isso é examinado dentro da avaliação iridológica. E a avaliação clínica, né, ela é muito maior do que somente a foto ou a avaliação da própria íris, né? E como a naturologia nos permite, assim, aprofundar muito mais essa avaliação. Então, a avaliação clínica, né, envolve a escuta do interagente, ou seja, eu preciso conhecer a história do interagente, eu preciso conhecer os seus hábitos, a sua rotina, né, como que ele se sente exatamente no momento, como funciona a sua alimentação, sua rotina de sono, se pratica atividade física, enfim, tudo isso é importante. Quais são as suas queixas, né? Quais são as suas expectativas?
E os interagentes, né, também levam exames realizados, e isso é importante, essa avaliação, né, justamente juntar os dados, entender o que o médico diagnosticou, né, o que os exames diagnosticaram, para que a gente possa fazer o casamento das informações e fazer a confirmação dentro dessa avaliação da íris, e o preenchimento da ficha de anamnese, né, de acordo com aquilo que é importante para você como um profissional da área da saúde, dentro do seu conhecimento. O mapeamento dos sinais, a partir daí nós temos condição de fazer a diagnose e um laudo iridológico, e com essas informações todas, nós podemos fazer as orientações e as indicações terapêuticas. A iridologia, ela não permite nenhum tipo de indicação terapêutica. Por quê? Porque vai depender da formação do iridólogo. Então, a íris, né, ela nos proporciona uma avaliação, mas ela não proporciona tratamento, né? Então, é o nosso conhecimento complementar com as técnicas, as práticas, né, integrativas de saúde, que vai direcionar para o tratamento específico. Então, existem iridólogos que são homeopatas, existem iridólogos naturólogos, que trabalham com medicina chinesa, com medicina ayurvédica, com medicina vibracional, com antroposofia, enfim. E aí, cada profissional, cada iridólogo vai determinar o tratamento específico de acordo com o seu conhecimento. Então, esse daqui é o mapa da avaliação física, né? Eu estudei o modelo alemão, existem outros modelos, o americano, o europeu. Então, existem muitos mapas de íris, né, dessa avaliação física. E então, o modelo que eu sigo, que eu estudei, foi o modelo alemão. E no modelo alemão, nós podemos avaliar a constituição do indivíduo, o terreno, né, desse organismo, ou seja, esse terreno, ele é ácido, ele é básico, né, a gente percebe que há uma constituição forte, fortalecida, né, de forma inata, ou se é uma constituição que tem certas debilidades e já tem predisposições a determinadas doenças e debilidades orgânicas. Nós avaliamos também a estrutura física e toda a regulação dos processos metabólicos, então todos os sistemas, a gente avalia aqui sistema digestório, linfático, imunológico, sanguíneo, todos os sistemas, o digestivo, o renal, o articular, enfim, todos os sistemas estão dentro da íris. Nós avaliamos como é que está o processo metabólico, se existe uma hiper ou uma hipofunção dos órgãos, dos sistemas. Nós avaliamos a pupila, né? Dentro da pupila nós diagnosticamos o sistema nervoso, como é que ele está funcionando, se tem uma predominância do sistema simpático, do parasimpático, e da interação do sistema nervoso com os demais órgãos e sistemas. Dentro do colarete, o colarete, além da pupila, né, que é o pretinho que nós temos dentro do olho, nós temos um anel em volta da pupila, que circunda a pupila, que nós chamamos de colarete. Dentro desse colarete, dessa região, nós identificamos todo o sistema gastrointestinal, então, os estômagos, os intestinos, e então nós avaliamos o sistema gastrointestinal, as debilidades dos sistemas e dos órgãos. Então, em volta do colarete, né, todos os órgãos estão posicionados aqui nessa região maior da pupila, e nós avaliamos os tipos de vasos, né, na esclera, na parte branca dos olhos. E nós identificamos também, é possível identificar se os sinais eles são agudos, se eles são crônicos, né? Se eles são antigos, se eles são sinais recentes, sinais novos, tá? Então, dentro desse modelo de avaliação alemão, nós identificamos a constituição, como eu disse para vocês, então, através da cor da íris, né? Então, existem 3 cores de íris: a íris azul, né? A íris marrom e a mistura dos dois, né?
ter aí as alterações de cores, né? Então, nós vamos ver uma íris mais esverdeada, ou que nós chamamos de mel, né? Então, já seria a mistura do azul com o marrom. E aí, essas constituições vão indicar como é que aquele sistema, como é que aquele organismo, ele funciona, né? Então, no caso da íris azul, é uma constituição linfática, ou seja, é um organismo que funciona de modo excessivo, exacerbado, com tendência à inflamação nas mucosas, né? Ele produz mais muco do que as outras constituições, por exemplo. Então, ele vai nos indicar, né, um cuidado, um olhar maior de como é que estão as mucosas e os processos inflamatórios. A constituição hematógena, que no caso são as íris de cor marrom, vai nos indicar uma maior probabilidade de problemas relacionados ao sangue. E a íris misto biliar, que é a íris verde, né, esverdeada, ela vai nos indicar uma maior probabilidade de tendências a problemas hepatobiliares. No caso, a disposição, né, na disposição, dentro do mapa da íris, a gente consegue perceber também algumas outras debilidades que são acometidas no organismo. Então, uma íris neurogênica, por exemplo, é uma íris que tende a patologias relacionadas ao sistema neurovascular, sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. Né? Uma íris com debilidade do mesênquima, que é uma íris que ela tem mais aberturas, a neurogênica é uma íris com as fibras bem fechadinhas, né? Tanto é que você não vê buraquinho nenhum na íris. A íris com a debilidade do mesênquima já é uma íris que nós vemos a lacuna, nós conseguimos ver o tecido de baixo, né? É uma íris que indica um enfraquecimento do sistema imunológico e um enfraquecimento do mesênquima, que é o terreno das células, né? Então, aqui vai indicar um cuidado maior e um tratamento preventivo com o sistema imunológico. Uma íris vegetativa espástica já é uma íris que tem muitos anéis. Anéis são sulcos circulares em volta da íris, ou raios, né? Parecem raios do sol, que nós vemos linhas, eu não sei se vocês conseguem perceber daí, com a imagem aí, mas parecem raios que saem da pupila e vão para a borda da íris. É uma íris que nós chamamos de vegetativa espástica, que vai nos indicar enfermidades relacionadas ao sistema vegetativo nervoso e psiconeurovegetativo. Então, são indivíduos com maior probabilidade de distúrbios psíquicos relacionados ao sistema nervoso. Nós também temos uma disposição para avaliar, que se chama debilidade glandular, onde também nós temos um grande número de aberturas nessa fibra da íris, nos indicando um enfraquecimento do sistema endócrino. Então, existe essa tendência também que é possível visualizar nessa avaliação. Nós temos uma outra disposição que chamamos de tuberculinismo, que vai nos indicar uma tendência a patologias relacionadas à área de pulmões, rins e articulações. E o cabelo penteado é uma disposição que indica tendências a doenças respiratórias. Nós também avaliamos as diáteses, que estão relacionadas principalmente com o metabolismo das linfas, dos sangues, né, e retenção de líquidos, metabolismo dos lipídios, e aí, com isso, nós temos a indicação aí de tendências e debilidades de intoxicação de linfas, de retenção de ácidos nos tecidos, uma debilidade na região dos sangues e do sistema linfático, uma alteração no metabolismo de lipídios e uma tendência maior a alergias, né? Então, tudo isso é possível diagnosticar através do modelo alemão. E, como eu falei, né, a gente nunca faz um diagnóstico, a gente
né, nós não temos essa capacidade de dizer que aquela íris hiperácida, né, onde nós percebemos que o pH daquele tecido ele está ácido, né, e com isso predispõe, por exemplo, a doenças reumáticas, até uma alteração, né, uma predisposição a câncer, por exemplo, porque isso vai depender muito não só do que ela tem como constituição genética, ou seja, o que ela herdou, né, aquele indivíduo herdou dos pais, dos antepassados, mas muito também pelos hábitos de vida, né, a rotina, a escolha da alimentação, a qualidade do sono, o lugar onde vive, onde trabalha, né, como é que está o emocional, esse mental, né, os desejos, né, e, enfim, a interação, né, social, familiar. Então, tudo isso vai contribuir para que essa disposição genética ela seja gatilho, ou seja, ela possa realmente somar e desenvolver, somatizar no físico, desenvolver realmente uma doença, ou não. Existe essa predisposição, mas os hábitos, eles não somam, eles vão contra essa força, né? E aí não tem uma somatização no físico. Então, por isso, nós trabalhamos com a diagnose. Existem sinais na íris, né, que podem nunca desenvolver como uma doença. E aí é um campo incrível que o iridólogo e o nutrólogo ele pode trabalhar dentro dos tratamentos, que é o campo, né, da prevenção, né, de prevenir as doenças, de conhecer que existe uma constituição ali com tendências, debilidades de enfraquecimento, e em cima dessas informações, o naturólogo ele consegue promover um tratamento preventivo e evitar essa somatização, né, o aparecimento e surgimento dessas doenças. Então, é uma ferramenta de avaliação incrível que vai servir não só para tratar, mas principalmente para prevenir. Nós também avaliamos dentro da avaliação física os pigmentos, cada cor de pigmento vai indicar para a gente um sinal específico de tendências e debilidades também. Renal, relacionada ao fígado, vesícula biliar, relacionado à intoxicação, uma intoxicação específica, né? Relacionada a alguns órgãos e sistemas específicos. Então, todos os sinais são muito importantes para o iridólogo. E a avaliação psíquica, né, ela foi desenvolvida, ela se chama RAID, foi desenvolvida pelo Danny Johnson, que é um americano, e a avaliação da íris vai permitir que o iridólogo avalie a constituição psíquica predominante, ou seja, quais são os padrões inatos, característicos do indivíduo. Nós podemos entender o padrão de introversão e de extroversão, a predominância do hemisfério cerebral, padrões de comportamento específico. Nós vamos avaliar, por exemplo, se o nosso interagente ele tem consciência ou não desses comportamentos, dos traumas, dos medos, das potencialidades. E nós podemos realmente identificar traumas de infância, medos específicos dentro desse mapa da íris. E aí, assim, a questão também, que eu acho que é muito importante vocês saberem, é que a íris ela não mostra somente possibilidade de adoecimento, mas ela mostra também potencialidades e habilidades que nós temos, tá? Então, o sistema RAID vai permitir, dentro da avaliação, né, do comportamento padrão, se esse indivíduo ele tem uma tendência de ser mais emocional, mais racional, se ele tem uma tendência de ser mais facilitador, ou seja, aquele que gosta de ajudar as pessoas, de intermediar situações, de equilibrar, ou se ele tem uma característica mais de inovação, de alguém que gosta de desafios, que quer, né, enfim, que busca sempre o novo, e que seria a junção de alguns padrões. Isso tudo, gente, é muito complexo, né?
Esse sistema ele é bem profundo e existe uma série de características que vai determinar as características do padrão de comportamento. Então, não é simplesmente assim, essa pessoa é mais emocional, ela é mais racional. É uma avaliação que vai mostrar, por exemplo, tendência no gesticular, no modo de falar, no modo de agir, no modo de pensar, o modo de sentir, né, dentro dos relacionamentos. Então, aqui eu estou dando só uma pincelada para vocês terem uma noção do que é possível identificar, tá? Mas vai muito além disso que vocês estão vendo aqui nas imagens. Dentro do modelo RAID, nós também identificamos o padrão de energia, se é um padrão que está mais para dentro, se é um padrão de energia para dentro ou para fora, ou seja, se esse indivíduo ele tende a ser mais introvertido ou extrovertido, e aí onde se concentra o fluxo de energia, né? Se é um fluxo de energia que é para dentro, então vai caracterizar a introversão, vai caracterizar, né, uma pessoa que é mais sensível, mais observadora, tende a trazer, ter mais facilidade em observar do que em se expressar, né? E ao contrário, o extrovertido vai ser aquela pessoa que concentra a energia para fora, ou seja, uma pessoa que vai ser mais expansiva, vai ter mais facilidade de expressar as suas ideias, os seus sentimentos, né? Porém, ela tem uma dificuldade maior em concentração, de olhar para si, né? Porque o foco está fora, está no outro. Nós também podemos identificar dentro do modelo RAID a predominância de hemisfério cerebral. Então, pelo número de características maior no olho direito ou no olho esquerdo, e a gente consegue identificar qual que é o padrão. Então, pessoas que têm mais características no olho direito, vai predominar o hemisfério cerebral esquerdo, e vice-versa, né? Quem tem mais características no olho esquerdo vai ter a predominância do hemisfério direito. E essa predominância vai nos dizer sobre a relação, como é que esse indivíduo ele se relaciona com o arquétipo do pai e da mãe, como é que esse indivíduo ele se relaciona melhor com mulheres e com homens, né? Vai dizer também para a gente como é que funciona a forma de pensar, né? Se essa pessoa tem um pensamento mais analítico, lógico, se ela tem um pensamento mais holístico, sistêmico, abstrato, né? Se é uma pessoa mais objetiva ou se ela é mais criativa, enfim, nós também podemos ter essa análise pelo sistema RAID. No sistema RAID também tem alguns anéis que vão indicar para a gente mais características de padrão de comportamento. Então, nós temos o anel de realização, que é um anel que ele circunda, que é a íris, né? São sulcos circulares, e ele vai nos indicar uma tendência desse indivíduo a ser realizador, a querer realizar coisas na vida, né? E quando esse indivíduo, por exemplo, ele não está realizando, ele tende a ir para uma ansiedade muito grande, né? Então, ele se frustra por não estar realizando coisas no mundo, e aí ele se torna ansioso, né? Essa constituição, ela tem uma tendência a uma tensão muscular, uma rigidez maior, justamente pelo padrão. Nós temos o anel de objetividade, que é um anel que, pelo nome, né, já indica que são pessoas mais objetivas, que sabem o que querem, né? Mas também isso quando ela está no seu aspecto equilibrado, né? Quando esse indivíduo ele está equilibrado, ele está num comportamento positivo, ele tem a clareza dos objetivos, né? Uma pessoa que sabe o que quer, né? Tem objetivos na vida. Mas quando esse comportamento ele não está em equilíbrio, esse indivíduo tende a ser mais egocêntrico, a olhar só para o próprio umbigo, né? Ter uma dificuldade, ser mais arrogante. Então, nós percebemos que na íris a pessoa ela tende às duas polaridades. Se ela está no equilíbrio, ela vai ter um comportamento positivo, uma força para uma habilidade que é específica dela, né? Se ela não está em equilíbrio, ela vai tender isso para uma debilidade, para uma
para uma ausência, né, e para uma intensidade também no seu aspecto negativo. Pelo sistema RAID, nós visualizamos um anel de harmonia, que vai nos indicar uma tendência de equilíbrio, né, uma pessoa que está sempre buscando equilíbrio, harmonia nos relacionamentos, né, na sua vida. Nós temos também o anel de determinação, que são pessoas mais rígidas, né, que têm pensamentos e ideias mais rígidos, são pessoas mais inflexíveis. E dentro do mapa da íris, nós temos a noção, se os sinais eles se concentram mais próximo à pupila, nessa zona mental, significa que essa pessoa ela não tem consciência dos comportamentos, do padrão de comportamento dela. Então, ela tem sensação, mas ela se sente, por exemplo, ela se sente triste, mas ela não sabe identificar o que deixa ela triste, por exemplo. Daí, ampliando essa zona, né, nós vamos para a zona emocional, no mapa concêntrico, que vai nos indicar que os sinais nessa região, né, o nosso interagente já possui uma maior consciência, ou seja, ele percebe, ele sente, talvez ele não tenha uma consciência na lógica, né, ele não sabe exatamente o que causou aquele sentimento, mas ele sente, ele se percebe daquela maneira. E na área física, né, vai nos indicar que realmente aquele indivíduo percebe e sente no corpo físico, ele tem consciência plena daquilo que ele está sentindo. Então, esses são alguns dos sinais que é possível identificar através da avaliação da íris psíquica. E, além de tudo isso, nós temos, aqui dentro do mapa, né, nós temos 46 áreas que vão indicar os traumas, né, os medos, as potencialidades que todos nós temos como indivíduo. Eu gostaria de mostrar para vocês como é que é feita a entrega de um laudo iridológico. Deixa eu só fechar aqui. Tudo bem, Paulo? Deixa eu só incluir o laudo para que vocês possam conhecer. Então, depois de todo esse mapeamento, eu particularmente, eu faço um relatório e eu entrego um laudo para o meu interagente, ou eu faço um laudo específico com mais informações, com mais riqueza de detalhes para outros profissionais. Então, é possível, por exemplo, fornecer laudos para naturólogos ou para outros profissionais da área da saúde, para médicos, né? Principalmente quando se trabalha com uma equipe multiprofissional, né? Então, esse é um laudo que eu fiz para entregar para uma interagente, tá? Então, aqui eu coloco os dados dela, eu coloco o motivo da consulta, né? O porquê que ela buscou meu trabalho. Eu identifico quando foi feita a imagem da íris e com qual equipamento, quantas fotos foram geradas. E aí eu coloco duas imagens, né? Do olho direito e do olho esquerdo. E aí eu vou fazer a conclusão de toda a avaliação psíquica e de todas as características importantes daquela avaliação. Lógico, dentro do que a pessoa, do meu interagente me trouxe como queixa, né? Porque a gente precisa avaliar se o nosso interagente, ele está aberto e se é o momento dele ouvir tudo aquilo que eu enxergo como um profissional da área, né? Nem sempre. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, em trazer informação demais dentro da consulta. E aí eu faço também resumo, né, a conclusão da avaliação física através da metodologia alemã, colocando aqui como é que é o padrão de comportamento, quais são as tendências e as debilidades e o que é necessário ter cuidado, né? E aí esse é o laudo que é entregue para o paciente. No caso do laudo para um naturólogo ou para um profissional da área da saúde, aí, assim, eu mantenho, né, todo o mapeamento de todas as áreas, física e psíquica,
eu coloco uma maior riqueza de detalhes e de informações. Eu não coloco só a conclusão, mas todo o mapeamento em si. E aí eu gostaria de trazer para vocês algumas referências para quem tem interesse na área, né, e gostaria de encontrar livros para estudar mais a respeito, né, para poder ter maior conhecimento. Então eu trouxe alguns livros que nós encontramos aqui no Brasil. No caso, O Olho Revela o livro do Danny Johnson mesmo, então vai falar só do sistema RAID. O Manual de Iridologia do Guten Lindemann, também ele esse daqui é só da iridologia física. Nós temos o livro do Celso Batella, Iridologia e Irisdiagnose, que é um livro mais completo que vai trazer a abordagem tanto da avaliação física e psíquica nos diversos sistemas que existem. Iridologia Integrada, do Gurudev, também é um livro bem completo que traz a abordagem da iridologia física e psíquica. Nós temos um livro que relaciona o conhecimento da iridologia com os florais de Bach. É um livro bem bacana, da Regina Valverde. E o Vida Saudável, pela iridologia da Liane Berengues, também acho bem legal. Eu indico o meu TCC, que está lá na INB Morumbi, que eu fiz junto com a Flávia Placeres, que ele é um manual assim, super completo de como fazer uma avaliação psíquica. Então, é um livro de consulta mesmo, de como faz o laudo, de todas as informações do sistema do RAID. Tem mais de 90 páginas, é um livro bem completo. E o meu TCC da pós-graduação foi sobre o estudo dos hemisférios e da dominância cerebral. Então, quem tiver interesse, depois eu posso mandar mais informações. E aí existem os artigos científicos. Nós não temos tantos artigos científicos, mas temos alguns, inclusive precisamos desenvolver mais pesquisas a respeito. E aí eu coloquei aqui algumas referências para que vocês busquem mais pesquisas, tanto na base nacional e base internacional. Lógico, na internacional sempre tem mais artigos do que na nacional, tá? Existem muitas pesquisas científicas que relacionam, por exemplo, o diabetes com sinais na íris. Então, tem muitos estudos sobre isso, existem alguns artigos científicos que vão estudar a questão da ansiedade, da depressão e a iridologia. Então, assim, para quem gosta desse universo, dá para aprofundar muito mais. E aí, por fim, queria passar para vocês o meu contato, para quem tiver interesse, quiser saber mais informações, ou quiser passar por um atendimento, tiver interesse também nos laudos, né, dentro dos seus atendimentos, quer agregar e ter uma informação mais completa do interagente, é um material, assim, riquíssimo para que vocês consigam nortear melhor os tratamentos, né? É isso, Fal. Eu acho que eu concluí aqui a minha apresentação. Gostaria de abrir para as perguntas. Queria saber o que vocês acharam aí da iridologia e da irisdiagnose. Tá ótimo, Carol. Muito obrigada. Foi ótima a sua palestra. A gente pode, então, abrir agora, nesses minutos restantes, para perguntas, dúvidas. Eu estou mediando aqui, apesar de não estar... Era para ter entrado pelo chat, mas estou mediando aqui essa palestra. Carol, Então, Oi. eu vou começar pelas perguntas. Eu Sim. vou fazer um resumão, assim, Tá. para você conseguir responder tudo dentro do horário, que eu sei que você tem horário, enfim. É bem interessante que todo o conteúdo que você trouxe para instigar as pessoas que estão vindo, né? Para não só que não tem na grade, ou até mesmo quem tiveram na grade, a perceber que a iridologia é uma ferramenta sensacional para o naturólogo como diagnose. E é bom você ter colocado, que a gente tem falado nesses 3 dias de evento, a importância do naturólogo se associar a profissionais capazes, sérios,
que contribuam com o tratamento do interagente. Então, por exemplo, Exato. parcerias que você relatou com outros profissionais. Então, por exemplo, psicólogas que talvez não tenham conseguido aprofundar um determinado aspecto, e aí faz parceria com o iridólogo, com o naturólogo, para ter mais informações. Pelo menos eu vejo isso muito no meu consultório, tá? Eu estou falando isso, mas assim, quando você trouxe isso como ferramenta, essa parceria com outros profissionais é sensacional. Eu acho que, obrigada por trazer isso para as pessoas entenderem melhor, né? E aí, eu vou te fazer uma pergunta, que eu sei a resposta, mas eu gostaria que você colocasse aqui para as pessoas. Você, em algum momento, quando você estudou iridologia, sendo naturóloga, antes de você ter esse afastamento, tá? Da profissão para você assumir as questões da família, em algum momento você sentiu incapaz, talvez com as informações que você tinha da íris, em atender o seu interagente? Não entendi bem a pergunta, Bruna, porque assim, eu vou falar como eu me senti, né? Então, assim, eu adquiri muito conhecimento, né, tanto dentro da minha formação, quanto, né, nessa especialização da íris, né? E eu nunca deixei de acreditar, né, enfim, nessa ferramenta, eu deixei de usar ela por um tempo, né? E por conta dessa questão de ter ido por outros caminhos, né? Mas o resgate disso não me fez desistir de falar, nossa, eu estou há um tempo sem atuar e agora eu quero retomar, eu sinto que essa é a minha missão de vida, né? Meu propósito de vida está relacionado ao cuidar do próximo, né? É aí que eu me realizo, que eu sou feliz e que eu posso agregar mais no mundo. E assim, esse resgate foi só um presente, porque toda a minha vivência por outros caminhos profissionais e outros caminhos de vida, né? Como mãe, hoje eu sou mãe, né? Na época da faculdade eu tinha acabado de terminar o ensino médio, fui fazer a graduação, então eu tinha outras experiências e maturidade de vida. Então, quando eu resgatei esse conhecimento, né, para retomar, pelo contrário, só aumentou meu entendimento sobre o estudo da íris, né? Eu não me senti incapaz, eu fui me preparar. Eu precisei, sim, de um tempo para me preparar e voltar a estudar. Isso sim. Sim, mas, por exemplo, você mesmo disse que é uma diagnose, e a iridologia ela não trata. Isso, eu acho que todo mundo deixou, eu acho que as pessoas entenderam isso. Mas, por exemplo, o naturólogo, uma das queixas principais é que o naturólogo não pode atuar ele com ele mesmo. Então, por exemplo, você traz informações da iridologia e você vai agregar qualquer outra prática integrativa que o naturólogo tem para associar a informação que você trouxe da iridologia, correto? Exato, ou seja, a iridologia, ela por si só, ela não te torna capaz de tratar ninguém. Ela te torna capaz de fazer uma leitura daquele indivíduo, ou seja, é justamente uma ferramenta para eu ter uma visão ampla, holística, sistêmica, né? Para que eu falo que a foto da íris é justamente uma foto de dentro do organismo, né? É a história de vida daquela pessoa, né, Carol? Exatamente, uma história de vida que está sendo construída, né? Ou seja, que parte dessa história veio de presente como herança dos nossos antepassados, está lá registrado, ou seja, até os 7 anos está formadinho e não vai alterar mais. Independente das escolhas que eu faço hoje, a minha íris estava formada lá até os 7 anos, no máximo, 2, 3 anos de idade. Mas, ou seja, existe uma herança que vem, mas eu estou construindo também, todos os dias eu faço uma escolha, todos os dias eu posso mudar essa história que está lá registrada como uma foto que veio de presente, né? Então é isso, a iridologia é essa ferramenta incrível, porque ela é uma imagem que eu posso trazer, assim, né, o ser humano, ele nasce pronto, assim como uma sementinha, né, que você vai plantar e ela é tão pequenininha, mas lá contém todas as suas potencialidades. E aí, quando ela é plantada na terra, ela desabrocha e aí e aí é possível ver toda aquela potencialidade, né?
sendo concretizada. A mesma coisa somos nós. Então, quando nós nascemos com todas essas potencialidades. E aí vai depender das nossas escolhas e decisões de hoje para mudar essa história, né? Para que ela se concretize ou ela se transforme, né? Como, assim, que é o nosso objetivo, o propósito do ser humano, né? Que é crescer, evoluir, se desenvolver. Então, é isso. Obrigada, A Íris é Carol. essa imagem que tem de toda a potencialidade que nós recebemos de presente. Alguma pergunta a mais? Eu tenho. Eu estou esperando vocês. Tem uma pessoa que perguntou, Fal, se a Carol indica um curso livre de iridologia. Eu vou até complementar um pouquinho essa pergunta, que tem a ver com um pouco da minha também. Daí a Carol responde de uma vez. Como você citou mesmo, Carol, tem bastante naturólogo que não está sabendo, a iridologia, então, não está mais na grade curricular. Eu não sei se foi só da Embu, realmente é uma dúvida, e muito, né, infelizmente, porque é uma ferramenta muito potente. E, frente a isso, daí a pergunta, né, dessa outra pessoa também, que curso você indicaria? Porque, Olha, pode falar. na verdade, gente, assim, assim, hoje, né, não está mais na grade e também não existe mais a mesma formação que eu fiz. Existem diversos cursos livres e aí vai depender também do que a pessoa busca, né? Se ela quer ter o conhecimento só da metodologia psíquica ou da avaliação física, e aí tem vários modelos de avaliação, então tem escolas que vão dar cursos específicos dentro daquilo que ela acredita. Então, assim, tem muitos cursos livres, o que eu peço um cuidado maior é, assim, esses cursos que a gente vê, que tem muito na internet, por IAD, curso online, né, de iridologia, assim, uma carga horária super baixa, e vocês viram como é complexo, né? É uma ferramenta que dá muita informação e é uma ferramenta que, se a gente se prepara e estuda, dá para a gente falar, assim, de igual para igual com o médico, né? Assim, eu acredito muito ainda no potencial que tem do laudo iridológico ser o exame futuro do naturólogo, né? O naturólogo poder prescrever lá um exame e aí o seu interagente vai lá, faz a foto da íris, faz a filmagem e aí, né, esse profissional tem lá um laudo, assim como ele recebe um exame, né? O médico vai receber de sangue, um raio-x, um ultrassom, e o naturólogo poder ter uma ferramenta assim. E então, assim, a gente tem muito trabalho por fazer, mas como curso, gente, assim, eu não tenho um específico para indicar, assim, tem cursos, tem os pais da iridologia, né, que estão vivos até hoje e que fornecem cursos de vez em quando eles vêm para o Brasil dar cursos específicos, então, assim, quem tiver mais interesse, eu peço que entre em contato comigo e passe, né, aquilo que já pesquisou, e assim, eu consigo ajudar vocês a olhar e falar, ó, esse curso é interessante, né, eu recomendo ou não, enfim, ajudar vocês, mas hoje eu não conheço nenhum curso assim de graduação, pós-graduação, especialização que vai ter essa mesma formação que eu tive, tá? Então, talvez vocês tenham que buscar cursos assim, especializações específicas e não de nível de especialização. Cursos livres, né? Quem sabe futuramente a gente possa, né, proporcionar essa formação para os profissionais, mas hoje, infelizmente, assim, porque são poucos os profissionais na área atuando, inclusive é um super diferencial para o naturólogo, porque tem poucas formações, não é uma formação simples, exige bastante dedicação, né? E é um diferencial, assim, as pessoas, elas ficam muito curiosas para conhecer a íris, né? E, então, assim, eu acho que é um diferencial bem grande, assim, para o naturólogo, não só como ferramenta, mas até como atrativo para que, né, os seus interagentes tenham uma curiosidade, queiram se conhecer mais, queiram ir mais a fundo nesse processo de autoconhecimento e desenvolvimento.
certeza. Obrigada, Carol. Você sabe se saiu também da Unisul, das faculdades gerais? Não sei te dizer. Não sei, eu acredito que não tenha. Tá. Essa informação a Sociedade Brasileira de Naturologia ela pode dar melhor para as pessoas, porque acho que vai de características de cada universidade, mas na IMB, pelo menos, foi reduzindo, e hoje o foco mudou em algumas questões. Eu não sei como está esse ano, que a gente também ainda não conseguiu ver a grade. Mas, por enquanto, é isso. A Clarinha já chegou aqui também, né, Clara? Naturólogo, o naturólogo, que ele é generalista, né? Ele não tem nenhuma formação específica numa medicina, né? Específica, porque, por exemplo, a Ayurveda, ela é uma medicina que ela já tem várias ferramentas de avaliação, né? A medicina chinesa, ela vai ter a sua avaliação, mas para o profissional, para o terapeuta, para o naturólogo, que ele é generalista, falta uma ferramenta, né, assim, segura de avaliação, né? Então, é um caminho bem interessante. É uma ferramenta muito completa, né? Por isso que realmente eu fiquei perplexa até. Mas, enfim. Ela é completa e, assim, exatamente pela íris, né? Ela tem essa conexão com uma parte muito importante do nosso organismo e que comunica com tudo, né? Então, assim como dentro da naturologia, a gente reaprende a ler todos os sinais, né, que estão presentes em todo o micro-organismo humano, né, na palma da mão, na língua, né, no olho, no corpo, ou seja, mais uma vez a íris comprova que nós somos um microsistema, né, do macro, né, do universo, e a íris é um microsistema desse todo, né, assim como outras partes do nosso corpo. Perfeito. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que agora, Sal, a gente pode ir encerrando para não atrasar, que agora a gente tem a Clara e depois a Renata. E se alguém quiser alguma coisa mais específica, Carol, a gente está aí seus contatos e elas entram em contato com você até para você direcionar melhor, né? Isso. Aí eu posso mandar a apresentação também para vocês, quem tiver interesse, me pede que eu posso enviar, tá bom? Muito obrigada, parabéns a todos os naturólogos, né, as nossas associações aos órgãos que trabalham incansavelmente durante todos esses anos. Eu ajudei a iniciar a PANAT, né, e participei, né, do início de tudo isso. Uma cofundadora, né, Carol? Sou uma cofundadora e assim, a gente não pode deixar de agradecer o que vocês fazem por nós como profissionais, né? Tem muita coisa para acontecer ainda. Quando eu comecei, ninguém sabia o que um naturólogo fazia. A área ela era muito nova, hoje já cresceu muito justamente pelo trabalho que essas associações fazem, né? Então, muito, muito obrigada, parabéns a todos. Obrigada, viu, Carol? E fica com a gente no restante do dia. Tá bom? Vou ficar, Obrigada. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, muito obrigada.